Boa noite, bem-vindos a mais um FM Café para o dia 10 de maio deste ano de 2021. Hoje, como convidados, temos o Carlos Xavier e também o Oceano Cruz. Antes de mais, agradecer na pessoa do Sr. João, do Restaurante do Coelho, a forma como nos recebeu aqui em sua casa. Carlos Xavier, natural de Lourenço Marques, formação no Sporting, carreira Sporting, Académica e Real Sociedade, nomeadamente o Oceano, 58 anos de idade, natural de São Vicente, Cabo Verde, carreira como jogador Almada, Pescadores, Odivelas, Nacional, Sporting, Real Sociedade e ainda Toulouse. São estes os dois convidados de hoje que desde já, em nosso nome, agradecemos a vossa vinda até aqui ao Conselho de Torres Vedras. André, boa noite. Boa noite. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado. Oceano, comece por si. Como é que se sente a ser o guarda-redes menos batido do Sporting? Não, isso é uma piada que o próprio presidente do Porto faz comigo. Ele diz que eu sou o único guarda-redes que nunca sofreu um gol no Estádio das Antas. Portanto, não, mas foi uma altura, foi uma altura engraçada em que num jogo complicado, em que era preciso alguém ir para a baliza, neste caso ia eu e o Xavier. Mas eu não estava. Como o Xavier não, como o Xavier não estava, acabou por tocar-me a mim. E foi bom porque não sofremos gols. Ficou 2-2, achou, não foi? E depois acabamos por ganhar o troféu em Paris na Supertaça. Portanto, foi ótimo. Carlos Xavier, eu na pesquisa que fiz encontrei uma expressão sua engraçada após o jogo com a Mora, no primeiro jogo que faz com os cenas do Sporting, que dizia: depois do futebol quer ser técnico de contas. E despertou-me a curiosidade nesta expressão, porque mostrava a ótica de um jogador na altura e aquilo que um jogador de 18 anos pensava no futuro. Esta expressão mostra um pouco a diferença do jogador dessa altura, desses anos 80, princípio de 80 e de agora? Sim, aquilo foi realmente o que é que eu poderia ser ou queria ser depois de terminar a carreira, porque o meu pai era técnico na altura era técnico de contas, portanto, contabilista, e eu achava piada e gostava do que ele fazia, então, mas eu quando era mais miúdo queria ser, em Moçambique, queria ser piloto de Fórmula 1. Portanto, cada maluco tem a sua ideia, portanto, eu tive várias. Oceano, foi campeão pelo Sporting Clube Portugal em 1980, neste caso, Carlos, foi campeão pelo Sporting Clube Portugal em 1982, a última antes do 1º de junho de 18 anos. Antevia que isto poderia acontecer após este título? Não antevia, mas já começo a perceber porquê. Tenho visto ultimamente os casos que se passam realmente em cada jogo, em cada campo de futebol, onde umas equipas são empurradas para trás, outras equipas são impedidas de ganhar, e o Manuel Fernandes tem muitas histórias e sabe do que é que fala. Era realmente difícil o Sporting conseguir ganhar mais um campeonato ou tentar lutar por um campeonato, sabendo que tinha muitas barreiras para atravessar, e era impossível. Hoje, talvez com o VAR, poderíamos ter mais uns campeonatos, sem dúvida nenhuma. Oceano, como é que foi jogar ao lado de Pedro Gomes? Não, antes de mais queria fazer um reparzinho, esqueci-me de fazer uma primeira pergunta. Joguei no Almada, Odivelas, Nacional, Sporting, Real Sociedade e Toulouse. Portanto, os pescadores não, até para fazer justiça ao Almada, porque a minha formação foi feita toda no Almada. Os pescadores é uma equipa que eu respeito muito, mas não joguei nos pescadores. Em relação a jogar com o Pedro Gomes, é um facto curioso, aconteceu no Nacional da Madeira, em que nós estávamos no jogo, o primeiro jogo que o Pedro Gomes joga fomos jogar a Lagos, contra a Esperança de Lagos, e ele de repente está a dar a constituição da equipa, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6 eu, número 7 não sei. E o eu passou e de repente começamos todos a olhar uns para os outros. Vocês não sabiam, mas eu estou inscrito como jogador e vou lá para dentro de campo para ser como um colega mais velho, um treinador, para estar mais próximo de vocês. Jogou em Lagos e depois na Madeira penso que não jogou, não sei por que razão, se calhar até sei, mas não interessa dizer, não jogou na Madeira, e depois no jogo no Restelo,
Curiosamente, eu no jogo anterior na Madeira tinha sofrido uma entrada duríssima do jogador e levei alguns 14 pontos na canela. Continuei o jogo, mas no final do jogo tive muitos problemas, que a perna encheu muito, mas depois recuperei para o jogo seguinte do Valença, sabendo correndo o risco de chegar, porque não devia ter chegado a esse jogo, porque tinha os pontos ainda muito vivos, mas o médico diz, vais jogar e se acontecer alguma coisa, se alguém te tocar ali, se vai abrir e vais ter que sair. E na segunda parte sofre uma entrada de um jogador de Belenenses, a ferida abre outra vez e o Pedro Gomes entra em campo. Mas depois o treinador do Belenenses, que é o Jimmy Milha, na altura, dizia assim, o número 16, quando entrou aparecia uma carrinha de leite. Essa célebre expressão, e eu acho que a partir daí o Pedro Gomes nunca mais teve coragem de voltar a jogar. Portanto, foi o último. Mas foi um orgulho chegar ao pé de uma grise e de alguém que ganhou a taça das taças pelo Sporting. Portanto, pouca gente com a minha idade pode dizer isso. Joguei ao lado do Pedro Gomes. Oceano, eu li que o primeiro jogo que faz pelo Almada, que estavam 40 graus em Cuba, no Alentejo. Se não era o primeiro, foi por aí, foi dos primeiros. Quando chega ao Sporting, que ensinamentos ou o que é que aplicou, desde a carreira que teve do Almada, Odivelas, Nacional e Sporting, quando se chega ao Sporting, o que é que se traz nessa bagagem e se aplica num clube numa dimensão totalmente diferente? Traz muita coisa, traz a capacidade de sacrifício, traz força de vontade em querer chegar longe, mas traz-te essencialmente uma coisa, se tu queres ser jogador de futebol, quanto melhor for a equipa, mais fácil é para ti como jogador de futebol. E eu sei disso porque eu passei por isso. Eu vim desde as divisões mais baixas e quando eu cheguei ao Sport, disse, isto é tão bom, daqui ninguém me tira, só se for à força. Portanto, se é preciso trabalhar... É à força. Se é preciso trabalhar 1 hora, eu trabalho 2. Se é preciso correr 1 hora, eu corro 2. Mas daqui eu já não vou sair, porque realmente cheguei a um lado e queria, aqui é que se joga futebol, aqui é que eu posso aprender, aqui é que eu posso evoluir. E daqui ninguém me vai tirar, porque eu passei pelas divisões secundárias em que era canela até ao pescoço, que é a expressão que eu digo, mas era literalmente canela até ao pescoço. E as pessoas não calculam o quão difícil é jogar nas divisões secundárias, onde a qualidade dos árbitros não são as mesmas, a qualidade dos jogadores não é a mesma, os jogadores que às vezes não é por maldade, mas não têm outra forma de parar o adversário. Se o adversário for mais rápido e eles forem mais lentos, têm que o travar. E recorrem à falta e é muito mais, é permitido muito mais coisas nas divisões secundárias do que estar na primeira. Perfeitamente, quando ele chegou ao Sporting, primeiro treino, aquela vontade que ele tinha, dá uma pancada no Jordão, o Jordão só olha assim para um lado, acabou. E eu pedi desculpa lá, Sr. Jordão, desculpa lá. Mas era o querer, a vontade. Mas olha, nasceu daí uma grande amizade e uma promessa que eu fiz a ele. Ainda não casei e não sei se vou ser pai, mas se algum dia for pai, o senhor vai ser o padrinho do meu filho ou da minha filha. E foi o padrinho da minha filha mais velha. O Jordão é um jogador ímpar por tudo, pela forma como jogava e pela personalidade, não é? Por tudo. E eu por acaso fui convidado para ser padrinho de casamento dele. Mas era um jogador muito é diferente de todos eles. É um jogador que tinha umas condições físicas excepcionais, depois técnicas, era um fora de série mesmo, fora de série. E era difícil ganhar amizade com ele. Ninguém podia tentar chegar... Ele é que vinha ter connosco e realmente foi o primeiro e segundo ano, ele é que veio ter connosco, comigo, com o Mário Jorge, depois mais tarde com o Oceano, e ganhámos ali uma amizade muito grande que até hoje perdurava, com certeza. Mas são daquelas pessoas que marcam. Para mim, foi o melhor jogador que eu vi jogar no Campeonato Português, no meu tempo. Foi ele e o Chalana. Mas ele era realmente fora de série. Carlos, falou-me aí que, neste caso, era dotado tecnicamente, neste caso, o Rui Jordão. O Carlos era central, mas foi adaptado por Marinho Pérez. Como é que lidou na altura com essa situação? Sabendo que era um homem que jogava tanto com o pé direito como com o pé esquerdo. Eu nunca tive dificuldade em jogar, só tive dificuldade em que os treinadores pudessem jogar, algumas vezes. Mas porque eu adaptava-me a qualquer posição. Eu comecei a jogar a central, porque no caso da Pia, o juvenis era no meio campo. Eu comecei a jogar a central porque no treino que fui fazer as experiências ao Sporting,
quando veio o José Nascimento e perguntou 4 guarda-redes, 4 defesas, eu pus logo o dedo no ar para treinar. E foi escolhido como defesa central. Mas como adaptava-me bem e fiquei central. E depois quando veio o Alisson, joga livre, que não era, hoje em dia já não existe. Mas depois, com a evolução, com o passar do tempo, com outros treinadores, joguei defesa esquerda, comecei a jogar a médio, e com o Marinho Pérez, primeiro com o Tochac, joguei defesa direito, mas era um sistema de 3 centrais, que só atacava, era o que eu queria, só queria atacar. Eu estava atrás dele para ele pedir à vontade do então, eu sendo fazer guarda-costas, mas era um sistema que eu gostava, portanto, eu senti-me realmente jogar a minha posição, foi quando fui para a Espanha, e o Tochac perguntou qual é a posição que quer jogar e que número, isso aqui é número 10, e jogar atrás dos avançados. E foi aí que eu joguei 3 anos, e o Oceano atrás, claro. Sempre, tinha que estar sempre atrás. Mas só uma parte sim, o Xavier, a maior parte das pessoas não sabe isso, mas o Xavier é daqueles atletas que podia jogar não só em qualquer posição, mas qualquer desporto. Porque se nós, quando podíamos jogar basquete, ele era o melhor jogador. Handball, ele era o melhor jogador. Portanto, é aquelas pessoas que nasceram para praticar desporto. Isto tem a ver porque... E ele seria bom em tudo. Ele, tudo o que fizesse seria bom em tudo. A gente jogava na rua, íamos para a rua, tínhamos que estar na rua, não é? E hoje já não há disso. Xavier, há aqui também uma pergunta, nomeadamente ali a meio dos anos 80 é emprestado. Lembra-se porquê? 87, lembro perfeitamente. Foi uma pega. Na altura os jogadores tinham algumas pegas com os treinadores e eu tive uma pega porque respondi um bocado mal ao treinador, Manuel Zé. 87 era Manuel Zé, não é? Manuel Zé, que ele disse que no final da época tivemos uma reunião no balneário e depois ele disse, e no final quer falar contigo. Eu disse, mas se quer falar comigo pode falar que é a frente deles todos, que eu não tenho nada a esconder. Não, quer falar contigo lá dentro. E eu respondi-lhe, ele não gostou e fui emprestado um ano. Depois voltei. Académica, não foi? Académica. Fui para a Académica porque estava lá o meu irmão. Oceano, e é também aqui um bocadinho para o Carlos esta questão, porque viveram os dois nesse tempo. Ali nos anos 80, notou-se ou verificou-se muitas trocas entre os jogadores dos 3 grandes. Era normal os jogadores trocarem de clube e ir para os rivais, não havia nenhuma cláusula anti-rival. Naquela altura em que houve 7 meses de ordenados em atraso com o Jorge Gonçalves, não teve nenhuma proposta para sair, não houve, ou durante aquela aparição, quando começou a aparecer, não houve nenhuma proposta nem de Porto nem de Benfica para apareceu uma proposta, mas quando diz que é normal, não era assim tão normal, que eu recordo-me quando eu chego ao Sporting em 84, é o ano que o Litos vai para o Porto e depois veio só... O Litos não, tens razão, o Futre. É o ano que o Futre... E as coisas não foram assim tão pacíficas como acontecia mesmo. Mas o Sousa veio por causa daquela confusão com o Futebol Clube do Porto, com os jogadores que meteram greve, os dissidentes. Quer dizer, as coisas não foram assim tão fáceis, ou seja, não era de bom agrado dos clubes, epá, agora vai este para cá, vem o outro para cá. Os clubes nunca gostaram disso. Eu cheguei a ter uma reunião no pé do Magriço com o dirigente do Porto, para ir para o Porto também, com o meu pai, e o meu filho tem contrato com o Sporting mais um ano ou 2. Quando ele acabar o contrato, se quiserem falar com ele, falem, agora não vai. E não fui. Não, mas eu na altura, eu sempre tive uma amizade muito grande com o presidente do Futebol Clube do Porto. E na altura parece uma oferta para ir para o Porto. Nesta altura de Jorge Gonçalves? Na altura de Jorge Gonçalves, mas na altura já era o capitão da equipa do Sporting e eu tive com o presidente até a última hora, na altura que ele, penso que foi para a Holanda para tentar o último empréstimo e depois, portanto isto segundo o presidente, foi atrás de debate que os dirigentes ficaram cá, porque ele deixou uma carta assinada, se não conseguisse o empréstimo, que a direção toda pediria para sair. E ele, ao meter-se no avião, eles meteram logo a carta. Portanto, ele, quando estava lá a negociar, na altura disseram, mas você já não é presidente do Sporting, a direção já pediu toda a admissão. E, portanto, eu senti um compromisso quase moral com o presidente de manter-me com ele até ao fim. Porque há uma coisa que eu tenho a certeza, das pessoas mais prejudicadas nessa altura, uma delas chama-se Jorge Gonçalves, foi o presidente. Ficou com a vida. Se calhar por mais estão, mas a vida dele ficou completamente hipotecada por ele ter assumido a presidência do Sporting.
E eu na altura... Isso é mal acompanhado. Na altura começou com negócios bons, como o caso do Ricardo ter vindo para o Sporting, mas depois o Sporting ganhou algum dinheiro nessa transferência, mas não ganhou em termos de qualidade do jogador, porque o jogador não pôde jogar nenhum jogo oficial pelo Sporting, mas ele tinha ideias muito boas para o Sporting e eu não sei, sinceramente, não sei o que é que se passou, mas há uma coisa que eu tenho a certeza, eu continuei a ter uma boa relação com ele e a vida dele ficou completamente hipotecada, e ele suicidou-se para não dizer destruída, depois de ter passado pela presidência do Sporting. Portanto, eu tive esse convite do Futebol Clube do Porto, que me foi entregue em mão aqui em Lisboa, e eu fui em mão no Porto dizer obrigado, mas não obrigado. Eu vou ficar no Sporting, pelo menos até ao fim do meu contrato, isto não é a altura para sair. Oceano, à medida que foi progredindo na carreira e depois no Sporting também se consegue afirmar, a ambição vai variando consoante essa imposição, vai se impondo no Sporting e a ambição vai variando, ou nunca foi a ambição outros patamares consoante o crescimento que tinha como jogador no Sporting? A ambição para qualquer jogador de futebol existe, até porque um jogador sem ambição deixa de ter sonhos para almejar em termos da sua carreira. Portanto, eu quando eu estava no Almada, sonhei jogar numa equipa mais acima, depois no Odivelas, depois no Nacional e depois cheguei ao Sporting. O Sporting já estamos no topo. Depois, a partir daí, há meia dúzia de equipas que conseguem ter uma importância, conseguem ter importância maior que o Sporting. Mas mesmo chegando ao Sporting, essa ambição continua. Mas também é um certo sentido também da realização pessoal, porque já chegaste a um patamar de uma carreira que já te sentes feliz por ter chegado a esse patamar. E chegaste à seleção? Sim. Luciano, o que é que faltou ao Sporting? Pode ser para o Carlos também, nos anos 80, para ganhar mais vezes. Faltou ao Sporting duas coisas. Primeiro, o Sporting nunca conseguiu controlar as coisas fora das quatro linhas, e isso foi uma coisa que aconteceu com o Benfica durante alguns anos e aconteceu com o Futebol Clube do Porto também durante alguns anos. Portanto, eles conseguiram controlar as coisas de uma forma, e às vezes quando digo controlar não digo que seja corrupção, mas até a própria forma de ir buscar os árbitros que estão a começar e trazê-los até internacional. Quase que há um compromisso moral quando na altura dos jogos em que há uma decisão dúbia, normalmente a forma como o Benfica e o Futebol Clube do Porto tratavam os organismos do futebol era uma forma que tinham mais benesses. E nós durante muitos jogos sentimos que éramos mesmo empurrados para não ganhar. Sentimos mesmo isso. Chegou muitos anos em que nós jogadores sabíamos que tínhamos a melhor equipa, mas que só isso não chegava para ganhar. Nós chegámos a jogar ao Porto e equipámos no corredor. Não conseguimos entrar no balneário, que o cheiro apagasse. Faziam tudo e mais uma coisa. E outra coisa também que faltou ao Sporting foi as quesilhas internas de dentro do clube. Também. Portanto, eu acho que isso tem vindo a acontecer até uma fase recente que nós temos, porque eu penso... Está sempre iminente, parece que está sempre iminente. Para o Sporting não basta, eu não digo inimigos porque não considero inimigos, mas o Sporting já tem adversários poderosos, tem o Benfica, tem o Futebol Clube do Porto. Portanto, não precisa ter inimigos, esses eu chamo inimigos, porque são pessoas que minam tudo para que as coisas corram mal, porque cai uma direção, vem outra direção, tem mais possibilidades de entrar e torna-se um ciclo vicioso que no Sporting tem vindo a acontecer nos últimos anos. E isso para mim, mais do que a valia do Benfica e do Futebol Clube do Porto, mas a própria vitimização do Sporting em termos dos inimigos que tem dentro do próprio clube, eu acho que esse é o fator mais importante que não tem permitido que o Sporting ganhe com mais regularidade. Carlos, quem é que foi abordado primeiro para ir para a Real Sociedade? Quem é que? Quem é que foi abordado primeiro para ir para a Real Sociedade? Fomos os dois porque tivemos logo uma reunião os dois com o Toshak, em que foi ele que fez o negócio. O Toshak na altura, o Toshak já nos quis levar antes, quando ele esteve da primeira vez na Real Sociedade, só que na altura a Real Sociedade não aceitava estrangeiros e ele foi para o Real Madrid. Entretanto, a Real Sociedade abriu portas aos estrangeiros e foram 3 ingleses. Ele, quando regressa à Real Sociedade, corre com os 3 ingleses e vem buscar a mim ao Oceano e ao Codro para ajudar, porque já com os veteranos que a Real Sociedade tinha, com o Garrace, Larranhaga, Bicho Gorris, Umbreras, os jogadores mais veteranos ou mais experientes, que juntamente connosco ajudaram os miúdos a crescer e a subir, onde hoje está lá o Imanol, que é o treinador da Real Sociedade,
e fazer uma equipa para o futuro, uma equipa que o Sporting neste momento está a fazer. E foi realmente o Tochak que veio falar connosco, tivemos uma reunião no Guincho, salvo erro, tivemos no hotel também onde ele estava, mas foi difícil a nossa ida, porque o Sousa Sintra na altura estava mais renitente, só queria deixar sair mas depois lá teve que ceder, e na altura que o Sporting estava a passar, era importante para nós também sentirmos, eu no meu caso, tinha que mudar de ares, porque não estava feliz no Sporting, não estava a jogar com tanta regularidade, se bem tinha feito uma grande época nesse ano com o Marinho Pérez. Mas foi a oportunidade, hoje em dia são as oportunidades que aparecem, vamos melhorar as nossas condições também familiares, que é muito importante, mas com 29 anos acho que foi a altura certa para dar o salto e foi assim. Foram os 3 anos melhores da tua carreira? Em termos futebolísticos, eu acho que eu me senti, se bem que depois, quando regresso ao Sporting, se bem que eu também fiz boas épocas no Sporting, quando lá estive, mas não jogava com tanta regularidade e com tanta vontade que eu tinha, porque era diferente, lá tínhamos outro estatuto, na Real Sociedade, éramos craques nós, e então senti-me bem. Portanto, as expectativas eram grandes? Eram, mas sentido, desde o primeiro dia que cheguei à Real Sociedade, ao São Sebastião, com as pessoas, e nós conhecemos muitas pessoas, os bascos realmente abraçaram-nos, e ainda hoje tenho muitos amigos. Luciano, como é que foi na Real Sociedade? Não, foi ótimo. Para mim foram os 3 melhores anos da minha carreira, tirando os últimos 2 no Sporting, mas esses 3 anos na Real Sociedade foram extraordinários e, como o Xavier diz bem, nós éramos tratados como craques, por bem dizer, mas não era só isso. Mas eu penso que tivemos sorte no sítio onde fomos parar, em termos de carreira, porque São Sebastião para já é uma cidade extraordinária, talvez das cidades mais bonitas do mundo. Tens montanha, tens praia, e depois tens os bascos, que são das melhores pessoas que eu conheci na minha vida. E o grupo de trabalho também, os colegas. Quem tem um amigo basco, tem um amigo basco para a vida. E depois tem outra coisa, eu falo por mim, que é, eu sempre fui associado à luta, à forma exaustiva onde eu corria o jogo todo, em que não parava, e de repente chego lá nos treinos e vejo gente a correr e lutar muito mais que eu. E digo assim, pô, isto é extraordinário, pô. Mas porque é o próprio espírito do E vocês veem os jogos das equipas bascas, porque para eles, para o público, se tu trabalhaste bem durante o jogo, o resultado conta sempre, mas ninguém te vai assobiar, ninguém te vai insultar, trabalhaste, deste o máximo, está feito. Não, iremos bem tratados e até os primeiros jogos, até porque o Xavier teve uma lesão logo nos primeiros jogos. Foi o primeiro jogo? E teve muito tempo fora. E no fundo o Codre ainda não tinha chegado, eu era o único estrangeiro que estava a jogar na equipa da Real Sociedade. Mas nós nos primeiros 4, 5 jogos quase que nós não ganhamos um jogo, éramos os últimos e andávamos na rua. Estávamos com um ponto ou dois. E as pessoas diziam, pá, tranquilo, nós já vimos como é que a equipa trabalha, como é que a equipa está a jogar, nós vamos começar a ganhar. Da forma como jogava, eu não joguei 7 jogos, tive que aparecer. Apareci eu, pronto. Por acaso ajudaste naquela fase de cooperação, não sei se foi por acaso, mas fomos para a UEFA, fomos à UEFA. Tivemos 16 jogos sem perder e com uma porrada de vitórias. E demos um salto, acabamos em 4º lugar, por isso que acabamos em 4º. Ou 5º, mas fomos à UEFA, onde jogámos com o Guimarães e fomos eliminados. Luciano, como é que se gera as emoções quando se está quase a assinar para o Barcelona e o negócio falha? É uma fase, para mim já estava tudo feito. Entretanto, o Tochak diz que não. O Tochak recusa a proposta, diz que não. Gera-se as emoções. Eu aí não soube gerir as emoções, porque eu e o Tochak quase que entrávamos em vias, de facto. Foi ele que tapou a... Não, é quem decidia tudo na Real Sociedade era o Tochak. Portanto, se ele dissesse ele pode ir, eu ia. Mas depois ele desculpou-se que a Real Sociedade estava a tornar-se uma cidade anónima e não podia vender um dos seus melhores ativos, a não ser por muito dinheiro. E depois já tinha 29 anos, e depois do lado do Barcelona já tinha 30, já tinha 31. Já tinha 31. E depois do lado do Barcelona também dizem, aí com toda a razão, não podem pagar tanto dinheiro para um jogador com 31 anos, porque não há retorno nesse dinheiro. E quase que entrámos em visto, eu ainda agarrei o colorinho do Tochak, ele ainda agarrou o meu colorinho, dissemos os nomes uns aos outros, mas depois olha, mas ficou por aí. O Tochak depois quando vai treinar o Real Madrid, ele tem lá o Jeremy.
Que E ele diz que é o disse que era oceano, que ele diz que é o oceano. Eu lembro-me dessa frase. Ele diz, pá, se fores buscar uma imitação do oceano, porque é que não vieste buscar o oceano? Era muito melhor do que ir buscar o Jeremy. Mas só que o Jeremy tinha 20 e poucos anos. Que é essa é que era de vantagem. Não fez grande coisa. Alexandre, falando o Maradona, neste caso Carlos Xavier, enfrentaste o Maradona 4 vezes, até em várias camisolas dele. Foi um privilégio jogar com um dos melhores de sempre. Sim, para mim, Maradona. número 1. Para mim sempre foi o meu ídolo, sempre. Como é que foi essas vivências na altura? Foram boas, olha, eu recordo quando ele veio à Alvalade, ele ficou suplente, porque ele estava na altura já em litígio com o Nápoles, estava para sair, e jogou com o 16. Na altura jogava-se do 1 ao 11. E eu, Macaco, troquei a camisola com o número 10, do Nápoles, que foi o Mauro, salvo erro. E o número 10 tenho eu. Era do Mauro, Mas não tem nome. Pois, exato. Depois do número 10 tenho eu. E depois em Sevilha, quando eu fui para o Sevilha, fomos jogar a Sevilha, antes de entrar em campo, no corredor normal, ele era muito simpático, falava a toda a gente, cumprimentava toda a gente. E eu disse, Diego, já tinha uma camisola tua, do Nápoles, mas gostava de ter outra, se não te pudesse trocar, assim não há problema. E dado curioso, ele nesse jogo, o Bilhardo, que era o treinador, tirou, faltava para aí 20 minutos ou meia hora, já não sei, e ele vem a sair do campo a chamar os nomes todos ao treinador, todos, e mais alguns. E eu assim, já se foi a camisola. Já foi a camisola. No final do jogo ele estava com a camisola na mão para me dar, nunca mais me esqueci desse gesto. E depois era a magia, era único, ele fazia com um pé, que os outros não faziam com dois, realmente o Messi bebeu muito dele, e era realmente o jogador. Xavier, se fosse hoje, a gente hoje faz sempre o se fosse hoje, o que é que tínhamos de Maradona? Tudo que ele nos demonstrou, talvez com mais profissionalismo, com mais rigor, teria sido um jogador que teria batido os recordes todos de melhor jogador do mundo, sempre, mas felizmente apareceu outra estrela que nasceu no nosso país, na Madeira, que superou tudo isso. Carlos, tem um episódio com o Toshak, que ele quer substituí-lo e o Carlos disse que não. Em Barcelona? Há aqui várias questões de colocar. Primeiro é a personalidade a encarar um treinador como o Toshak na altura, que era uma figura do Real Sociedade. Sim, mas isto foi no último ano, porque já havia ali de vez em quando a gente tinha assim umas pegas, mas depois passava. E estávamos a jogar em Barcelona, no último jogo do campeonato, aos 30 minutos, um canto contra nós, eu marcava o primeiro poste e vejo a placa número 10 para sair, e eu não saio, tira outro, eu não saio. E eu arranhava com o capitão, Carlos, sai, não saio, está maluco, falta meia hora de jogo, vai-me tirar, porquê? E estava 0-0. E estava 0-0 na altura. E o Oceano nesse jogo fez um grande jogo. E o Barcelona ganhou 1-0 e foi campeão, mas à espera do resultado do Real Madrid em Tenerife. Eu, com uma azia, lá saí, passei pelo banco do Barcelona e o Cruyff perguntou, lesionado? Não, lesionado está aquele na cabeça. E foi assim. Bom, Xavier, agora aqui algo que é importante, e há pouco falávamos que provavelmente partilham os dois da mesma opinião, que foram dos anos melhor vividos, foi no País Basco, nomeadamente em Bilbao. É aquilo que te pergunto, como é que eram os derbys com o Atlético de Bilbao? E faço também uma segunda pergunta logo após. Viver em tempos de dieta não era fácil. Olha, eu vou dizer uma coisa, eu joguei muitos derbys no Sport Benfica e assisti a muitos derbys em todos os países, nomeadamente Barcelona, Real Madrid. O derby basco era realmente um jogo de sonho, porque nós íamos para dentro do campo e olhavas para a bancada e vias um azul, um vermelho, um azul, um vermelho, tudo lado a lado, mas cada um puxava pela sua equipa. Tinha um respeito muito grande entre eles. São os bascos, são muito patriotas, eles consideram-se, são um país à parte de Espanha. A Espanha é uma coisa, o País Basco é outra, mas eles era realmente, bem podiam puxar pela equipa, mas sem ofensas, sem guerras, e
E vocês recordam, quando agora a Real Sociedade ganhou a Taça de Espanha, o capitão do Bilbao, o que é que estava a fazer? Dentro do campo, a bater palmas, a aplaudir a equipa adversária. Isto é respeito, isto não se vê em lado nenhum. Em qualquer outro derby não se vê. E realmente foram derbys muito emocionantes. E depois, foi numa altura que ainda a ETA ainda estava em atividade. Recordo-me que tivemos uma vez ou outra algum problema quando fomos à parte velha da cidade, um cordão policial, que havia uma ameaça, não sei o quê, mas à parte disso, tranquilamente, vivemos sempre sem qualquer problema, sem pensar realmente em qualquer problema da ETA. Luciano, como é que vivias de viva voz esses derbys? À imagem do Carlos? Não, como diz, eu já vi muitos derbys, nomeadamente um dos derbys que vi que mais marcou foi o River com o Boca na Argentina, é um derby terrível em termos de esquesilhas, mas derby como o derby basco não existe pelo respeito, não há nenhum derby no mundo que os apoiantes respeitem, porque na mesma família há alguém que é do Bilbao, há alguém que é de São Sebastião, como há aqui em Portugal, na mesma família, há gente cá do Sporting, há gente cá do Benfica, mas eu acho que falta um bocadinho esse respeito que existe no derby basco. O derby basco há um respeito total em relação às pessoas que estão. Não se vê confusões dentro do estádio, não se vê confusões à entrada do estádio, não se vê... Vê-se eles juntos a tomarem um copo... Antes do jogo, está tudo na estádio, que os bascos gostam muito. É a representação do País Basco e não a guerra do País Basco. E muitas vezes um derby basco, eles entravam com a Icorrinha, que é a bandeira do País Basco. E há outra coisa, nós vemos um Benfica Sporting, um Sporting Benfica, nós temos um corredor policial, pago pelo nosso dinheiro como contribuintes, para levar adeptos de um lado para o outro. E depois vão para uma jaula. E depois metem nos cintos com redes, e depois de repente, nós que vivemos durante 3 anos um derby em que vemos as pessoas chegam juntas ao estádio, estão todas juntas nas tabernas à volta do estádio, antes e depois do jogo. Ganha um, perde outro, para a festa. Estão ali, foi o derby baixo, olha, vocês ganharam mesmo, mas pronto, próximo derby ganhamos nós. Se calhar não ganham, mas depois dizem a mesma coisa. Portanto, nunca vi nenhum derby com mais respeito. E isso ensinou muito. E mesmo no jogo em si, não há quesilhas entre os jogadores, não há luta normal. É lógico que todos querem ganhar, mas não há aqueles insultos e vou-te matar e filho disto, filho daquilo, não há nada disso, nada. Oceano, voltando aqui um bocadinho atrás naquela pergunta que fiz há pouco do Barcelona e fazendo aqui comparação, o que é que lhe custou mais, a não ida para o Barcelona ou não ir ao Mundial do México pela seleção? As duas coisas custaram muito, mas o não ir ao Mundial do México em 86 é o início da minha carreira, portanto, lógico que aquilo foi uma facada grande, até porque na altura, eu estava convencido que ia, já tinha estreado na Seleção Nacional, continuei a ser titular do Sporting nos últimos jogos, tive uma conversa com o selecionador que me convidou para jantar para falar comigo, a dizer se eu continuasse a ser titular no Sporting, que eu estaria no México, e depois disso tudo acabo por estar na lista dos 50, e a lista vai reduzindo, e depois chega à lista final e não estou. E depois ainda por cima foi tudo coisas a abrir esperanças. Depois o Venâncio, os médicos decidiram que era melhor para o Venâncio ele ter operado, porque o Venâncio tinha um problema nos joelhos. Os médicos decidem que é melhor o Venâncio ser operado, e eu, já que tinha perdido toda a esperança, de repente abre-se mais uma porta de esperança e dizer, ok, se calhar agora vou ser eu. E depois acabou por ir ser o sobrinho de Valença. Portanto, e nunca foi dada uma explicação sobre isso em nenhum momento? Não, nunca mais deu. Eu só me lembro, a única pessoa que falou bem foi o Lito, o doutor. Mas também não pedis nada. Nós tínhamos um jogador no Sport que era o Lito, que a gente chamava o doutor. O doutor, uma vez, toda a entrevista, quando saiu a convocatória, mas ele até ficou chateado comigo, porque eu, logicamente, não falei mal de ninguém, porque eu sempre respeitei as opções dos treinadores ao longo da minha carreira, mas se bem que por dentro eu estava ferido, e eu toda a entrevista a dizer, são opções do selecionador, não tenho nada a dizer, a única coisa que posso fazer é continuar a fazer os jogos aqui no Sporting e preocupar-me com o Sporting, e passa o doutor por trás. Isso é uma merda de uma injustiça que estão a fazer. Põe aí que eu é que estou a dizer isto, que não pode acontecer. Foi a única pessoa que falou e falou para mim. E depois ficou chateado comigo, que eu disse, aquilo que eu disse, tu é que devias estar a dizer isso. Mas pronto, não disse. Oceano, nunca houve na seleção uma geração do Oceano. O Oceano apanhou ali
o final de uma geração e depois apanhou E o princípio, da outra. Eu fui sempre a ponte, primeiro entre os mais velhos, depois entre os mais novos, mas nunca fui... Teve o prazer, nunca posso assim fui dizer, de parte. jogar em duas gerações. Quais eram as principais diferenças entre aquela geração de 80 e aquela que o Carlos Queiroz trouxe para a Seleção A no princípio dos anos 90? Não, a grande diferença é simples, é que esta geração do Figo, do Rui Costa, desta malta que chega toda à seleção, é uma geração que veio com o hábito de ganhar. É uma geração que jogavam juntos desde os 13, 14 anos, é bom não esquecer isso. Os jogadores conheciam-se de cor e depois os jogadores, nós por exemplo íamos jogar para a Suécia, de repente olhar tudo de gente com 1 metro e tal, 2 metros, era um massacre, era só sofrer. E de repente esta geração veio com o gosto de ter a bola, com o gosto com o gosto da personalidade e a qualidade para ter essa bola. E depois também jogavam em grandes clubes já, não é? E são jogadores que já tinham experiências e chegam cá, chega um jogo, vamos jogar na Escócia, vamos jogar contra a Inglaterra, vamos jogar seja qualquer for. Eles pedem a bola e começam a jogar. E contra a Holanda, que era difícil sempre, e não lembro da Holanda ganhar. Isto era uma geração que tinha o prazer em ter a bola. Nós havia jogos na geração anterior que tínhamos prazer em ter a bola, mas havia muitos jogos que era sofrer e esperar que o Futre fizesse o milagre de driblar 4 ou 5 e pudéssemos fazer um gol. Por exemplo, aquele jogo na Holanda, contra a Holanda nas Antas, ganhamos 1-0, foi sofrer até ao fim. Foi sofrer, com o Horto Jorge, sim. Oceano, o Carlos Queiroz, vendo isto numa perspectiva temporal e que conseguimos ver o passado, foi o grande obreiro da base daquilo que veio a acontecer em 2016. Ele é que abre um novo capítulo da seleção com aquela metodologia de ir buscar aquela malta mais nova. Não tenho dúvidas que sim. Para mim, um dos grandes impulsionadores do futebol em Portugal e das novas gerações que apareceram e da forma como Portugal começou a encarar todos os outros adversários, olhos nos olhos, sem nenhum medo de ter a bola, chama-se Carlos Queiroz. Porque ele teve uma ideia, lutou por essa ideia, manter os jogadores juntos. Eu lembro na altura, aqueles jovens que estavam de estágio, durante o ano, estavam para aí 6 meses de estágio na Seleção Nacional. Portanto, ele criou um espírito e esses jogadores começaram a emigrar muito mais cedo e começaram a ir para grandes equipas devido a essa personalidade que o Queiroz conseguiu transmitir a esses jogadores e à qualidade desses jogadores, sem dúvida, não é? Mas essa qualidade foi aliada a dizer assim, não só a qualidade, mas a forma, eu sou tão bom ou melhor que qualquer um de vocês, aos estrangeiros que estavam por esse mundo fora. Acima de tudo, a personalidade que eles começaram a ter, a jogar. Xavier, nunca estreou pela Seleção A. Joguei 10 vezes. 10 vezes? 10 vezes. Ok, então Foi primeiro Toulon, foi também... Toulon e Esperanças, sim. Já. Mas a Seleção A, a primeira vez que fui internacional, foram buscar a casa às 4 da manhã. Como é que foi essa vivência, ser internacional também pela Pois, Seleção dos obviamente que é sempre o sonho de qualquer jogador chegar à Seleção A. E fui o jogo treinador na altura, e recordo-me que foi em 84, salvo erro, fomos jogar à Bulgária, houve um jogador qualquer que se lesionou e eu estava na lista de espera e foram buscar a casa às 3 ou às 4 da manhã e vim parar ao hotel onde a equipa estava em estágio e dormi no mesmo quarto com o Jordão, portanto, o meu colega do Sporting, fomos calhar juntos para esse jogo. E depois de Espanha vieste à seleção, que eu lembro, sim, viemos juntos à seleção muitas vezes. O Carlos Queiroz, eu apanhei 3 treinadores, Juca, Carlos Queiroz e Artur Jorge. Portanto, foram 10 utilizações. Oceano, ali já falámos do Queiroz de entrar. Não foi um pouco contraproducente depois ir buscar o António Oliveira e o Artur Jorge a seguir àquilo que o Carlos Queiroz traz de novo para a seleção? Ou seja, sim, quase um retrocesso. Sim, completamente. Não, e não só um retrocesso, mas ideias completamente diferentes. Portanto, se nós queríamos basear a nossa seleção principal nesses jovens, e a aposta teria que ser essa, porque esses jovens eram melhores que os outros, portanto, tinham que entrar na seleção, fazia mais sentido trazer alguém que os conhecia melhor do que ninguém e não trazer outro treinador que ia perder muito tempo para os conhecer e que nós vemos que em fases de apuramento essa perca de tempo deduz-se em perca de pontos e acabamos por estar fora de algumas fases finais por culpa disso. Aquela não ida ao Mundial de 94, a Federação precipitou-se, ou seja, quis o sucesso imediato que Queiroz não podia com o tal novo. Sim, faltou isso. E penso que faltou a estes jovens, faltou isso. Naquela fase, houve uma fase importante da carreira deles
que seria bom aquilo que tem acontecido com Portugal nos últimos anos, que é estar na fase final de tudo o que é campeonatos de Europa e campeonatos do mundo. Temos estado em todas até agora e isso é que faz com que o futebol português seja mais respeitado e cada vez seja mais prestigiado lá fora. Carlos, depois do regresso ao Sporting, provavelmente não foi o regresso que mais esperava. Ficou alguma mágoa? Sim, sem dúvida. Eu vim fazer mais 2 anos do Sporting, numa altura em que as coisas correram bastante melhor do que quando saí para a Espanha. E estava a correr bem e estava a fazer coisas que não fazia nos anos anteriores, que era fazer golos e estar mais tempo em jogo. E depois do último ano que eu fiz, onde realmente as coisas correram muito bem, pensaria que ia fazer mais um ano de contrato e chamaram-me, estava eu de férias, chamaram-me para vir ter uma reunião em Lisboa, pensando que vinha assinar o contrato e afinal era para dizer que não ia continuar o Sporting porque vinha um treinador novo, o Vazai, e que tinha visto uns vídeos meus e não gostou. Eu assim, mas vídeos, vocês puseram o quê? O Pato Ronaldo, Patinhas, que vídeo é que deram ao homem? E realmente, eu assim, não, então eu gostava que ele me visse ao vivo e eu vou fazer a pré-temporada a Clairefontaine. E fui, só que já ia com a guia de marcha. E o Vazais sempre me disse, eu não tive responsabilidade nenhuma, nunca tive, não pude fazer nada porque já estava decidido, mas tive pena, porque eu uma vez fui ter com eles ao hotel ali a Cascais e vejo o Vazai que até já estava com o Senna a tomar um café e ele, Xavier, explica aí como é que se faz um passe. Eu assim, foi esse que mandou embora. E fiquei com essa mágoa. Portanto. Olha, Xavier, depois de sair do Sporting, pensou que podia continuar a sua carreira? Podia. Se fosse hoje eu acredito que poderia ter ido para os Estados Unidos, porque eu gostava de jogar num campeonato diferente, para os veteranos, num país que eu gosto dos Estados Unidos, só que na altura não havia essa abertura para a China e aos campeonatos dourados. Campeonatos dourados, exatamente. Arábias, não sei o quê. Não havia, mas pronto. Mas felizmente depois apareceu o futebol praia, onde eu depois também dei o pontapé de saída. Fui dos primeiros a lançar essa modalidade, com o Mário Jorge e com o Humberto Coelho, e onde fui depois mais tarde buscar o Mazer, o melhor jogador do mundo. Okay. Estamos quase aqui a terminar. Vou só fazer aqui uma última pergunta ao Oceano, que é aqui relacionar uma história do passado com o presente. Se fosse possível, se tivesse a oportunidade, emprestava ao Coates a mítica braçadeira de capitão para ele envergar nestes últimos jogos, como fez com o Barbosa naquela altura, ou que o Barbosa tinha um significado diferente de... Não, com o Barbosa tinha um significado diferente porque existia uma grande relação de amizade. Eu penso que podia emprestar ao Coates, que ainda tem essa braçadeira, podia emprestar ao Coates, mas teria que partir dele, pedir-me essa braçadeira, porque não há apesar de ser um jogador que eu gosto muito e que tem sido um grande capitão esta época. Mas com o Barbosa havia um sentido de amizade. Mas com o Barbosa havia mais coisas à mistura. Havia uma relação muito forte de amizade, havia e ainda há, e portanto, no fundo, fui quase eu que lhe pedi e ele orgulhosamente aceitou. Portanto, não foi quase, fui eu que lhe pedi e ele orgulhosamente aceitou. Portanto, foram as duas coisas. Eu, antes da gente fazermos aquelas perguntas de mata-mata, como se dizer, escolar, para terminarmos aqui, nosso, porque também há outros compromissos e agradecemos mais uma vez a vossa presença, eu iria perguntar, alguns provavelmente não perguntam e ficam tristes quando perguntam essa situação. Não sei se o Carlos viveu, mas o Oceano viveu de certeza. 7-1 ao Benfica, como é que foi? Não, ele viveu, não viveste? Eu estava na Académica. 7-1 ao Benfica. Não era 8-1. E 6-3 também, no Benfica ao Sporting. Não, mas isso estávamos em Espanha. Olha, esse 6-3 eu até vou contar uma história, porque nós estávamos em estágio, na Corunha, ou íamos jogar com o Vigo, já não sei com quem, íamos de fora, e ele pôs a gravar o jogo. Ele assim, já sei o resultado, eu não digas nada, que pôs a gravar o jogo, quer vir amanhã. Só te digo que houve muitos golos. Pai, não digas nada. Pronto, não digo mais nada, só digo que houve 9 golos. Eu aqui, fogo. Eu curioso, então quanto é que foi? 6-3. Sim, 6-3 ele. Sim, mas foi para os outros. E eu assim, não acredito. 6-3 em casa. Foi.
O 7-1, Oceano. O 7-1 é daqueles dias em que acontece tudo bom para uma equipa e tudo mau para outra. Eu recordo que o Manuel Fernandes... E até o intervalo estava 2-1, estava equilibrado. intervalo. E recordo que o Manuel Fernandes, quando faz um dos gols, a saltar a barreira de publicidade, sentiu uma picada e pediu para sair. E depois acaba por fazer 4 gols nesse jogo. Depois disse, não, afinal ainda fico mais um bocado. E depois aquilo, a adrenalina dos gols, eu acho que ele mesmo que ele tivesse uma ruptura muscular, não sentia nada com a adrenalina. Mas é daqueles dias que tem que tudo sai bem, a uma equipa. É daqueles jogos que nós não esquecemos. Porque realmente sai tudo bem. Eram derbys, tanto para um como para o outro, que se viviam intensamente. Sim, sempre. Eu recordo de jogar derbys com um leão numa jaula no Tartan. No Tartan, sim. Foi o leão do Final Cardinal, do circo. O João Rocha, um derby, acho que até foi o primeiro jogo da época. Um leão numa jaula, em pleno estádio. E ganhámos 1-0. Bom, vamos terminar rapidamente aqui com umas 5 perguntas rápidas. Carlos, o melhor treinador que teve? Malcolm Alisson. Oceano. Isto não vai ser assim tão rápido. Foram muitos depois. Marquinhos Show. Carlos Queiroz. Carlos Xavier, o melhor jogador com quem partilhou o balneário? O Rui Jordão. Jordão, sem dúvida. O melhor jogo que fez? Espanha contra o Real Madrid. Oceano. Auxerre, primeiro jogo da UEFA. A UEFA. O melhor momento no futebol? A minha estreia, faz um golo e a minha ida primeira ida à seleção. Às 4 da manhã. Sim. Oceano. O último jogo é a Atocha, quando eu faço o último golo, porque neste caso até foram os 2 últimos golos. Da Atocha é uma coisa que os bascos vão lembrar para sempre e eu orgulhosamente sei que vou ser lembrado por eles. Portanto, chego ao País Basco e ainda hoje falam nisso, os 2 últimos golos. Se o Sporting for campeão este ano, marca uma nova era, ou mesmo não sendo, também marca uma nova era? Sem dúvida. O que o Sporting está a fazer este ano já o devia ter feito há muito tempo atrás. Porque o ouro está lá dentro. Sim. Tem todas as condições para marcar uma nova era, mas temo que possa acontecer aquilo que aconteceu em 2000, que o Sporting tinha equipas jovens muito boa e depois vendeu a maioria dos jogadores e foi-se embora e trouxemos de estrangeiros de qualidade duvidosa, para não dizer outra coisa. E vendemos barato. Portanto, as condições estão lá, a qualidade dos jogadores estão lá. Agora o Sporting, sabemos que nós em Portugal somos clubes de vendedores, mas temos que vender aos poucos, não vender tudo de uma vez. Certíssimo, na hora. Estamos conversados, de certo que haveria muita coisa para conversar, de certeza. A gente veio uma segunda vez. O Carlos é bom conversador, o Oceano igualmente. Havia aí muitas histórias, de certeza, a que nos íamos, de certeza, a rir um bocadinho e o público lá em casa também, de certeza, que o fazia, mas fica aqui a promessa do Carlos, iremos fazer uma segunda vez. Sr. João, já agora agradecer em nosso nome ao restaurante do Coelho a forma como recebeu a nós e estes ilustres convidados e já agora queria que oferecesse este pequeno troféu ao Carlos Xavier, se der favor, e depois também ao Oceano. Aí. Convide, assim mesmo. Obrigado. Oceano. Obrigado. Carlinhos, aqui está. Está outro troféu. Pata-choca. Muito obrigado. É vacina. Este é, mas é um troféu bebível. Este troféu é bebível. Tem que ser. Os famosos pastéis, não é? Exatamente. E é. Maravilha. Oceano. Felizmente já os conheço e gosto. Sr. João, agradeço-lhe também e muita sorte e felicidades para o Presidente do Coelho. Oi. Está a fazer festa. Não sei se tem mais alguma coisa a acrescentar. Não, obrigado pela forma. Pelo convite, já tinha alguma saudade de estar a dar entrevistas assim. Com o gajo que diz que dormiu mais vezes comigo do que eu com a minha mulher, em estágio. Não é estágio. Isto é para ficar gravado para a posteridade. Não, mas e pelo excelente bacalhau que estava maravilhoso. Eu também gosto de cozinhar, estava fantástico. O gajo que diz não. O bacalhau Zé do Pipo. O gajo que diz não, eu dormi mais contigo, Não, mas espera aí. Eu o bacalhau Zé do Pipo faço com puré de batata. Agora também começamos a fazer com puré de batata.
que é que uma maioria das pessoas na linha não com liga. de batatas, pronto, estamos a fazer com batata fria. As pessoas gostam. De cada um. Mas para Conste, E assim, dormi esta mesmo mais com ele, até essa altura, para vamos Conste. despedir. Despedem-se o Micael Dias, o Ricardo Bessa, também o André, o Cardana, a Nancy, o Eduardo Coelho. Boa noite, até à próxima.